Bem-vindo, Rilo, tudo bem? Oi, Dri, boa tarde, Renato, tudo bem? Tudo Rilo, bem. que é presidente estadual do PSOL. Rilo, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Como estão as articulações do PSOL com o PT, com a Haddad, com o campo progressista? Fale-me mais aí sobre esses boatos de Marina, de Erundina, nas chapas para senadora, para vice-governadora, uma da rede, outra do PSOL, da federação. Enfim, a bola está contigo, Rilo. Bom, terminou a sessão aqui, uma sessão extraordinária aqui em Rio Preto, na Câmara Municipal, mas eu consegui ainda acompanhar aí o teu editorial, Renato, sobre o estado de São Paulo. De fato, é um quadro diferente que dá um pouco de esperança para o campo progressista, mas acho que é delicado, que não é simples e que a gente não pode errar na composição e na tática. Olha, como que está a conversa? Sabe que o pessoal tinha uma candidatura colocada, muito bem colocada, que é do Guilherme Boulos. Guilherme figurou bem, nenhuma pesquisa ele teve menos que 2 dígitos, chegou a ter 17 em algumas, 15. Quando ele retirou, numa das últimas pesquisas, ele tinha 12%. Ele retira num gesto de unidade, retira no sentido de contribuir para que o campo progressista, a esquerda e centro-esquerda no estado de São Paulo tivesse uma candidatura única e acena para a candidatura do Haddad. O PT está em processo de negociação com a gente. Então, qual é assim, talvez a informação principal? É que o PSB, pelas razões, pelo seu tamanho nacional, por ter filiado o Alckmin e indicado o Alckmin para vice, pela própria força do Márcio França em São Paulo, que é ex-governador, que figura bem nas pesquisas, teria primazia da escolha numa composição. Se o Márcio França retira a candidatura, ele escolhe, né? O PSB escolhe se vai querer indicar o vice do Haddad, se vai querer ocupar a chapa do Senado. O que o pessoal se coloca, até porque tem peso político para isso no estado de São Paulo, que retirou uma candidatura de uma jovem liderança que foi para o segundo turno em São Paulo, na capital, que tinha 2 dígitos aí na pesquisa, que é o Guilherme Boulos, retira em nome da unidade, e pela militância, pela força do partido, pelos quadros que tem, o pessoal reivindica um espaço majoritário, seja de Senado ou a indicação de vice para o Haddad. Mas sempre soubemos que a primazia da escolha é do PSB. O problema é que o PSB de São Paulo não decide, né? E me parece que vai decidir, o Márcio França vai decidir de acordo com seus próprios interesses, que é legítimo, não estou questionando isso. Então, enquanto não tiver uma decisão do PSB, a gente não consegue avançar numa aliança. Eu acho isso ruim, por quê? Porque tanto o PT como o PSOL tem acúmulo, tem militância política, tem experiência administrativa, conhece o estado de São Paulo, tem capilaridade e poderia estar construindo a campanha do Haddad com muito mais intensidade. No entanto, o Márcio França não decide. E, na minha opinião, ele vai levar isso ao máximo que puder, porque tem uma questão lógica. E eu fiz uma provocação essa semana num artigo que eu publiquei, colocando a minha preocupação, Renato, que é o Márcio França, ele passou a... Já imaginava que isso aconteceria, com a saída de cena do Dória, ele tem apostado numa autonomia do grupo do Rodrigo, da atual turma que comanda o PSDB, e passa a dialogar. Foram 2 informações que não foram desmentidas. Primeira, que ele e o Paulinho da Força, em nome de um altruísmo de aproximar o Rodrigo da campanha do Lula, abriram um diálogo com ele, inclusive com a possibilidade do França ser candidato ao Senado pela chapa do Rodrigo. Ontem, uma outra notícia, que também não foi desmentida, o encontro do presidente nacional do PSB com o Rodrigo Maia, para tratar de Rio de Janeiro e São Paulo. De novo, foi falado da possibilidade do França ser candidato ao Senado pela chapa do Rodrigo. Eu acho que isso faz todo sentido. Essas informações que você está trazendo são muito importantes. Isso poderia mudar totalmente o jogo eleitoral, né, Rio? Elas são públicas. Se o França pula para o barco do Rodrigo,
né? E o Haddad vai ficar com a escada na mão. Exatamente, Renato. Então, a minha preocupação é essa. E o meu artigo, não sei se você teve oportunidade de ler. Não li. Mande para a É uma gente. provocação, é uma provocação, porque eu rompi o silêncio, eu estou percebendo esse movimento e me preocupa muito. Por que me preocupa? Primeiro que tem toda a lógica. O Márcio França, e não vou entrar no mérito da denúncia aqui contra ele, aliás, eu acho que o PSDB utilizou de uma maneira leviana e eu acho que essa denúncia foi instrumentalizada. Existe uma denúncia, uma investigação, né, de uma operação chamada Raio X, que investiga convênios na saúde, em que o Márcio França e o irmão dele me parece que estão envolvidos. Teve busca e apreensão, enfim. Foi usado isso aí de uma maneira muito violenta, estilão Lava Jato. Isso há 3, 4 meses atrás. Essa denúncia preocupa o Márcio França. Primeira coisa, na minha avaliação, é só uma avaliação. Márcio França não será candidato a governador do estado de jeito nenhum. Não tem aliança, não tem capilaridade, não tem bancada federal, não tem bancada estadual que justifique uma candidatura ao governo. Sabe que ele se mantém bem hoje, mas numa polarização a candidatura dele esvazia. Ela poderia cumprir um outro papel que nós vamos falar depois. Ele não é candidato. Acredito sinceramente que ele tenta ser candidato, a preferência dele seria ser candidato ao Senado, até porque acho que ele tem muita chance. No entanto, qual a preocupação do Márcio? Se ele não mantém uma relação civilizada com a turma do Rodrigo e for candidato ao Senado pelo nosso campo, e o outro lado viabilizar uma candidatura ao Senado que fica parelho com ele, ele pode ser alvo de uma investida, né, de investigação que pode derrubar a candidatura dele. Porque me parece, a gente não tem todos os elementos, que essa investigação ela está enraizada, ela é muito séria. Inclusive pega a gente do PSDB, essa operação na saúde. Na minha opinião, o Márcio França tem essa preocupação. E o lugar mais seguro, por isso que tem lógica isso, o lugar mais seguro para ele ser candidato ao Senado seria, de fato, ao lado do Rodrigo Garcia. Bom, o que eu escrevi? Como é que eu me posicionei em relação a isso? Eu penso que o Comando Nacional do PT, que o Lula, que o Alckmin não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar isso acontecer. Ou o Márcio mantém a candidatura dele até o final, e se ele for para o segundo turno com o Haddad, ótimo, vitória do campo democrático, ou ele sai candidato ao Senado pelo nosso campo. Porque num eventual segundo turno entre Rodrigo e Haddad, seria muito ruim o PSB estar com o Rodrigo e o Alckmin. O Alckmin faz o quê no segundo turno? As nossas chances, na minha opinião, tudo isso é uma lei. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A relação, tu tem ideia de como é que é a relação do Alckmin com o Rodrigo? Porque o Alckmin foi traído por esse grupo, sim, né? Sim, e não foi uma vez só. Ele conciliaria com o Rodrigo? Olha, agora fica estranho, porque até agora, Rovai, ninguém desmentiu o que é público, que tem a possibilidade do PSB conversar com o PSDB no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para mim, seria trágico, porque nós temos muito mais chance de vencer a eleição enfrentando o bolsonarismo em São Paulo. Aí é onde o Alckmin terá um papel muito importante. Eu acredito que o antibolsonarismo ele é maior do que o antipetismo hoje em São Paulo, mas o antipetismo em São Paulo ele existe e não é desprezível. Vide a rejeição do Haddad, embora ela não é uma rejeição comprometedora, mas ela é uma rejeição alta. Então, a nossa maior chance de ganhar, e não é pouca, ela existe, na minha opinião, é enfrentar o bolsonarismo. Uma candidatura do Rodrigo junta todo mundo contra nós, inclusive, especialmente o bolsonarismo. Então, se o Márcio França abandona a candidatura dele para se somar ao Rodrigo com a desculpa de que está tentando atrair o Rodrigo para o campo do Lula, isso é uma facada na candidatura do Haddad. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O Alckmin, aí qual vai ser a utilidade do Alckmin no segundo turno entre nós contra o Rodrigo Garcia? Então, eu estou fazendo esse desabafo, é um apelo, né, para que Lula e a direção nacional do PT não deixem isso acontecer. E tem formas de você contemplar, prestigiar o Márcio França, que eu acho que é legítimo, ele é um ator importante. Eu acho que tem um imperativo, né, que todos nós não concordamos, que é derrotar o bolsonarismo. Agora, para mim, o segundo imperativo, Renato, teria que ser ganhar o estado de São Paulo. Porque não basta ganhar a eleição presidencial, nós precisamos governar esse país.
Nós precisamos reconstruir a democracia desse país. Imagina ter o governo de São Paulo no nosso campo. Então, isso tem que ser prioridade também. E é possível. Então, assim, é só uma preocupação que eu tenho desse descolamento do PSB no sentido de compor com Rodrigo Garcia. Isso me preocupa muito. Espero que isso não aconteça e o PSB permaneça no nosso campo, ou mantenha a candidatura do Márcio até o final, ou componha com o Haddad. Ô, Rilo, agora tem o seguinte, além desses movimentos aí heterodoxos dos últimos dias do PSB, porque essa aproximação, para quem não sabe, o César Maia é do PSDB, né? Então, o Rodrigo, César Maia, Rio, São Paulo, né? Havia aqui, por exemplo, aqui em Santos, né? O Paulo Barbosa, ex-prefeito de Santos, ele é do PSDB e continua no PSDB, apesar da saída do Alckmin, e é um candidato a deputado federal que estava de malas prontas para ir para o PSD. Aí parece que houve um recado dele, não fica, tal, porque lá na frente pode ser útil ter o PSDB para um futuro governo Lula mais próximo. Tal. Então, está claro que há uma estratégia também nacional de aproximação e de captura para um futuro governo Lula por lulismo do PSDB, né, para tirar esse PSDB das mãos do Aécio e do bolsonarismo. Mas, enfim, eu só estou contextualizando aqui para quem talvez possa ter perdido esse capítulo do Rodrigo Maia ter mudado de partido, tá? O Rodrigo não, o César, está no PSDB. Rilo, aí surgiram outras notícias que dão conta de Erundina para o Senado, Marina para vice do Haddad e mesmo do Juliano, que está sendo colocado para os dois cargos, né? Como que está esse debate dentro do PSOL? Marina poderia ser um nome indicado pela federação? Ou o PSOL não abriria a mão de ser o nome dele? Em relação ao Erundina, ela poderia ser candidata a alguma outra coisa que não fosse a deputada federal? Vamos lá. Primeiro, eu acho que vale muito assim fazer a seguinte introdução sobre isso. O comportamento responsável e super leal do PSOL em relação à conjuntura nacional, ao apoio ao Lula, o papel que o Juliano desempenhou na construção do apoio ao Lula ao PSOL, sabe que não é simples, é a primeira vez na história do PSOL que não terá candidato a presidente da República. Então foi um processo importante e a nossa responsabilidade e lealdade ao projeto de derrotar o bolsonarismo, de reconstrução de um projeto nacional. Como que está? Assim, primeiro, aquilo que eu falei no início. Não tem desconforto com a gente em relação ao PSB fazer a escolha, se eles retiram a candidatura do Márcio, se vai ser vice ou Senado, porque isso sempre ficou claro. E nós compreendemos e temos discernimento na questão da correlação de forças. Agora, o que também ficou claro desde o início é que o PSOL, pela sua força política, pela retirada da candidatura do Boulos em nome da unidade, pretende um espaço privilegiado na composição majoritária, seja de vice ou Senado. O problema é que não dá para discutir nomes enquanto isso não for uma realidade. Então, não é uma realidade ainda, não existe esse espaço ofertado, seja de Senado ou de vice, porque a gente aguarda a decisão do PSB em São Paulo. Primeira coisa é essa. Aí vamos fazer um exercício aqui. Se o PSB retira a candidatura do Márcio, o Márcio coloca ao Senado. Nós vamos discutir a questão de vice. Aí é óbvio que não vai ter imposição de nenhum lado. Não vai ser o PT que vai escolher o vice que a federação nossa, Rede Pessoal, vai indicar. E também nós não faremos uma imposição. Nós vamos discutir o melhor perfil, os nomes colocados, as possibilidades para a gente ganhar a eleição em São Paulo. Então, isso vai ser muito tranquila essa discussão dentro do PSOL. Sobre nomes, não tem discussão. O Juliano nunca se colocou. Ele foi lembrado por mim, pelo próprio Guilherme, que é uma liderança jovem, um quadro político super preparado. E, por exemplo, se o PSB faz a escolha de vice,
O Juliano pode muito bem disputar a vaga do Senado. Falar, mas ele não é conhecido. Mas todo mundo que é conhecido hoje foi desconhecido um dia. O Haddad tinha 2% de eleição de votos quando saiu do Ministério para disputar a Prefeitura de São Paulo. É óbvio que a necessidade, assim, a pauta principal é derrotar o bolsonarismo, eleger o Lula, depois ganhar o governo de São Paulo. Agora, pensar um pouco na construção da esquerda, na generosidade, na projeção de quadros é importante para a gente. E o mais interessante é que a Gleisi Hoffmann está tendo um papel fundamental, ela está muito sensível a isso. E nós, do PSOL, respeitamos muito ela por isso. É muito sensível, trata com diplomacia, trata com sensibilidade essas vontades, essas possibilidades. Isso está muito legal. Não temos queixa em relação à condução, pelo menos da Gleisi. No estado de São Paulo, às vezes a direção de São Paulo assim, tem conversado muito com o Marinho, a maioria das conversas muito boa. Vocês estão bravos com o Marinho, né? O Marinho às vezes tem uns vacilos, mas ele reconheceu, pediu desculpa, que foi uma fala infeliz quando ele descarta a possibilidade do pessoal indicar o vice. Foi, enfim, página virada para nós. Isso aí é um detalhe, vamos continuar conversando. Mas a Gleisi fez um reparo e tem sido muito correta e mostra a sensibilidade com o futuro da esquerda. Isso é muito caro a nós. Isso é muito importante. Essa sensibilidade da direção nacional do PT, entender que o PT não vai hegemonizar o espectro de esquerda, né, para o futuro, que é necessário fortalecer os aliados, os outros partidos também. Então, o Juliano, o nome dele está colocado, e não é por ele, é por nós. Agora, vai ser imperativo? Nós vamos fazer um cavalo de batalha? Não, tem algo mais importante, que é a derrota do Bolsonaro, a vitória em São Paulo. E sobre nomes para vice, a Marina, ela compõe a federação. No entanto, Rovai, não adianta fazer conversa paralela com ninguém, porque a federação tem regras. Quem define a indicação da federação é o conjunto da federação. E o PSOL é 70% da federação. Não vamos fazer jogo de maioria. Não vamos impor nada, não vamos passar o trator. Nós vamos conversar. A Marina nunca expôs para a gente o desejo de ser candidato a Senado ou a vice em São Paulo. Nunca. Eu conversei com pessoas próximas dela, inclusive, Rilo, que negam essa possibilidade. Pois Dizem que ela quer ser deputada, quer voltar à cena política e não quer correr riscos nesse ano. Foi o que eu vi. Exatamente. É o que nós sabemos também. Então, por isso que é ruim quando sai especulação. Não significa que não tem que ser conversado, que não tem que ser levado em consideração. Olha que maravilha, nós temos nomes. Tem da própria Marina, que compõe a federação, tem a Luísa Erundina, mas também não se colocou. Tem o nome do Juliano, tem outros nomes, você tem Ivan Valente, você tem Sâmia Bonfim. O que não falta são quadros importantes no PSOL e na federação que podem ser apresentados. Agora, isso tudo tem que ser feito olho no olho. Não dá para ser feito com especulação na imprensa, porque isso tensiona as relações e não ajuda. A melhor forma é a gente conversar. Só que nós não chegamos nessa fase. Como eu te disse, precisa de uma definição primeiro do PSB, para depois a gente ter algo mais objetivo, mais concreto, para compor uma composição toda. Legal. Dri, tem superchats aqui, Rovai, olha só. A Graciela Lassance dou aqui 50 NOK aqui, que eu não sei que moeda é essa, muito obrigada. O Jorge Lacerda diz: o esquecimento dos 3 mosqueteiros da 4ª região é um prêmio pelo crime que coparticiparam. O André Marcolini envia aqui um super sticker, muito obrigada. E o Emir Flack diz: muito agradecido pelo trabalho de vocês. Você que deu R$50 aqui no Superchat, pode mandar um e-mail para mim, adriana@revistaforum.com.br, para receber no seu endereço o livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, do Fernando Augusto Fernandes. Rovai. Deixa eu fazer aqui uma propaganda do meu livro também, né? Eu também sou filho de Deus. Olha só. Você precisa botar o pessoal aí, São José do Rio Preto, para ler Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, que é um guia antifa deixa eu ver se eu consigo mostrar, cheio de figurinha, diagramação lindona, para o pessoal fazer campanha.
Fazer Renato, campanha. Como disputar no digital, Rilo. Mais do que isso, queria fazer um convite para você fazer o lançamento aqui no Centro Cultural nosso, que é um centro cultural super potente em Rio Preto. Bora aí, vamos só marcar, vamos marcar, Rilo. Aí, R$50 você vai mandar para pix@revistaforum.com.br, você que está nos assistindo, cinquentão, pix@revistaforum.com.br, e me manda o recibo para renato.rovai@gmail.com. Eu mando para tua casa com o endereço, você vai mandar o recibo, o endereço, eu mando para tua casa o correio por minha conta. Tranquilo, é 50 pau que você vai encontrar na livraria, na editora, em qualquer lugar. Eu estou mandando correio de grátis, não tem custo de correio. Rilo, estamos chegando ao final do programa. Eu queria falar assim, quais são as expectativas do PSOL para a Assembleia Legislativa? Você é candidato a deputado estadual, imagino? Federal. Federal, você sai federal também. Olha só, tem uma imensa quantidade aí de candidatos a federal com chances, né? O Boulos, a previsões aí de 800 a 1 milhão de votos. Como é que está essa chapa aí que vocês estão montando? Olha, a retirada do Guilherme, né? Primeiro, a prioridade era, de fato, um gesto em nome da unidade. Eu achei muito importante. Mas também, obviamente, que ele acaba cumprindo uma função muito importante para o partido, que foi o que nós dialogamos. O Boulos poderia retirar e ser candidato a vice, ao Senado? Poderia. Contribuiria muito. E, na minha opinião, teria muita chance de ser eleito senador. Só que o Boulos foi muito generoso com o partido e se colocou à disposição de uma tática que pode ser importante, vai ser muito importante para o PSOL, para a esquerda e para o futuro governo Lula, que é de ampliação das bancadas, especialmente no estado de São Paulo. Olha, tudo é prospecção, né, Rovai? Tudo é prospecção. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas a prospecção de voto do Guilherme é muito alta. E a chapa do PSOL, o PSOL cresce. A cada eleição, o PSOL cresce. Tanto para a Assembleia, votos para a Assembleia, como para a Câmara dos Deputados. A eleição passada, a gente já estava no patamar de 4 cadeiras. Não sei se vocês se lembram que o Douglas Belchior acabou saindo na lista de eleitos oficiais e depois abriu lá 0,5% numa região e ele saiu. Então já estava num patamar de 4 cadeiras. Hoje nós temos, na chapa federal, a candidatura do Boulos, com essa perspectiva que você disse, né, com uma votação muito alta. É ruim falar de números, mas eu penso que ele tem potencial para ter na casa de 1 milhão de votos, pouco mais, pouco menos. Nós podemos ter a Marina Silva como candidata a deputada federal na nossa chapa, além de Sâmia Bonfim, Luiz Erundina, Ivan Valente, Érica Hilton, que é uma vereadora super potente na capital, Sônia Guajajara, né, e outras candidaturas. A minha candidatura, a candidatura do Vladimir Safatli, da Érica Malonguinho, né, a rede também tem outros nomes. É uma chapa muito potente. É uma chapa que pode surpreender e ter um número de cadeiras que vai contribuir muito, né, com a construção do campo progressista em São Paulo e vai ser fundamental no futuro governo Lula. Então, a perspectiva é muito boa. Nós estamos muito animados com a eleição. O que a gente gostaria mesmo era que o PSB decidisse o quanto antes para a gente, inclusive, se engajar cada vez mais na campanha do Haddad, que eu repito, a prioridade número 0 é eleger o presidente Lula, mas eu penso que a outra prioridade teria que ser ganhar o estado de São Paulo com o Haddad, e nós temos chance para isso. Muito bem, João Paulo Rilo, vereador de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Está com o Rio Claro. Não confunda Ribeirão. Quem nasceu em Ribeirão? Não, pior, eu estava com o Rio Claro na cabeça, mas eu sei que é São José do Rio Preto, já estive aí contigo, inclusive, já falei em eventos que... Quando você era vereador do PT, as pessoas talvez nem lembrem aqui, o Rilo quase se elegeu prefeito de São José do Rio Preto, uma eleição disputadíssima, no segundo turno ali, muita grana, né, Rilo? Contra... Pois é. Não foi, mas bateu na trave. Rilo, muito obrigado, tudo de bom para ti, aí um abraço a todos os amigos aí de São José do Rio Preto, a toda a comunidade do PSOL que nos acompanha aqui também. Dri, os últimos superchats para a gente encerrar. Olha só, tem a Bia chegando de nova membra aqui, muito obrigada, Bia. E é isso, eu queria agradecer também o Rilo, muito obrigada a você que esteve conosco. A gente vai encerrando, então, o Fórum 11h30 de hoje, e amanhã a gente volta às 11 horas da manhã.
É isso, um beijo, ótima tarde. Valeu! Valeu, Renato. Valeu, Dri. Valeu, Obrigado. Rilo. Valeu, gente. Tudo de bom.